Muito bom dia a todos. Queria primeiro começar por agradecer o amável convite à ELCOS e desejar que um congresso seja realmente, como a assistência parece ser, uma grande realização. Cumprimentar os meus colegas de mesa e a sua enfermeira Cátia Furtado, o seu enfermeiro Carlos Mateus, e depois um pouco de sabermos o estado da arte. Parece que tudo será simples a partir daí. Mas normalmente passarmos à realidade é um confronto grande. E um dos primeiros grandes pontos que temos neste momento é exatamente a dimensão do problema. E o problema do pé diabético é um pouco, uma pequena parte da dimensão do problema da diabetes hoje em dia e que está bem vista nestes quase 400 milhões de pessoas com diabetes no mundo e que irão aumentar para cerca de 600 milhões nos próximos até o ano 2035. Mas importante aqui também é reconhecer que em todo o mundo cerca de metade destas pessoas não sabe que tem diabetes. O que quer dizer que nos vão aparecer muitas vezes já com um pé neuropático, com uma úlcera, como formas iniciais de diagnóstico e para o qual precisamos de estar alertados. Exatamente por este desafio ser grande que nós precisamos de informação. Não podemos ir para o terreno saber aquilo que estamos a encontrar e aquilo que temos pela frente. Um dos grandes objetivos do Programa Nacional da Diabetes, desde que eu fui nomeado, foi termos informação suficiente daquilo que se passa em Portugal sobre a diabetes para podermos saber como atuar, que estratégias utilizar, que instrumentos de organização utilizar. E desde há 6 anos, anualmente, temos tido a possibilidade de publicar este relatório. Estes relatórios estão no site da Sociedade Portuguesa de Diabetologia, estão no site da APDP, estão no site da Direção-Geral de Saúde, podem utilizá-los, podem copiá-los, podem utilizar os seus sites, que é para isto que estes relatórios são feitos, são para discutir e para podermos ter intervenção. E daqui podemos ver claramente que a diabetes é, em primeiro lugar, um problema de saúde pública, é um problema que atinge cerca de 40% da população entre os 20 e os 80 anos e que são diagnosticados cerca de 160 novos casos de diabetes por dia. Portanto, não haverá seguramente falta de trabalho a quem se queira vir dedicar à área de diabetes e todos não seremos muitos para podermos dedicar-nos e conseguir resolver esta situação. Em 2013, houve 58 mil novos casos de diabetes em Portugal. Calcula-se hoje que a prevalência da diabetes em Portugal seja de 13%. Nós temos registros na saúde que andam neste momento à volta dos 8%, que era o que dava este estudo feito, o que quer dizer que teremos neste momento cerca de 30% a 40% de diabetes ainda para diagnosticar em Portugal e, portanto, temos aqui um problema de reconhecimento destas pessoas que vou tentar abordar à frente. Hoje é possível, pelos atuais sistemas de saúde, sabermos mês a mês quantos novos diabéticos se inscrevem nos cuidados primários de saúde. Isto permite-nos localmente também ter estes dados e podermos ter estratégias para localmente podermos abordar estas novas populações, estes novos casos, educá-los, rastreá-los de todas as complicações e abordá-los desde o início. Mas temos também, e aqui quero chamar a atenção de uma entidade que só agora começa a ser mais reconhecida de todos, que é aquilo que a Organização Mundial de Saúde chama a hiperglicemia intermédia, que os americanos chamam a pré-diabetes e que representa em Portugal cerca de 27% da população. Ou seja, se juntarmos estes 13% diabéticos com os 27%, temos 40% dos portugueses que ou têm diabetes ou têm já este estádio intermédio a caminho da diabetes, que pode ser a alteração da glicémia, a tolerância da glicémia em jejum, a tolerância diminuída à glicémia ou as duas situações. E estas situações, dir-me-ão, que são difíceis de diagnosticar. Não é verdade.
Isto são os questionários de risco da diabetes aplicados por ARS por mês em 2014. Ou seja, através do questionário de risco que está no SAPE ou que está no Medicine One, portanto, que está nos instrumentos informáticos dos cuidados primários de saúde, podemos ver que cerca de 800 mil portugueses foram vistos o risco de desenvolver diabetes a 10 anos e, como veem, o Porto aqui, desculpem-me os que não são do Porto, que eu também não sou, mas tenho que tirar aqui o chapéu, dá aqui uma goleada ao sul de todo o tamanho. Vejam que a ARS de Lisboa e Vale do Tejo está aqui em terceiro lugar e, portanto, temos claramente grandes dificuldades ainda noutras áreas do país e é um desafio que temos, porque através deste questionário nós podemos reconhecer que cerca de 20% da população que não tem diabetes e que é rastreada tem um alto risco de vir a desenvolver diabetes e mais 20% já tem um risco intermédio. E esta é a população sobre a qual, se queremos prevenir a diabetes, se queremos prevenir o pé diabético, se queremos prevenir as complicações da diabetes, é aqui que temos que começar a atuar. E vejam que a previsão de crescimento da diabetes, que neste momento anda, portanto, cerca dos 60 mil novos diabéticos por ano, pode chegar aos 150 mil novos diabéticos por ano em Portugal. Se nada for feito, ela aproximar-se-á dos 110 mil, se piorarmos a situação, avançará para os 150 mil novos diabéticos por ano e se conseguirmos estabilizar a situação, já não é mau, manteremos o atual número de novos diabéticos por ano. É um problema de saúde pública não só pela da sua dimensão, mas também pela mortalidade que provoca e o risco aumentado de mortalidade. Só para terem uma ideia, 25% das pessoas que morrem hoje em dia nos hospitais têm diabetes. E sabemos que estes números estão abaixo da realidade, porque há um subdiagnóstico da diabetes nos hospitais. Sabemos que estamos a tratar melhor os diabéticos, a mortalidade dos doentes internados por diabetes passou de 6 para 2,5, portanto estamos a tratá-los melhor. Internados por outras causas passa de 9 para 7,5, estamos a tratá-los melhor, mas eles são cada vez mais e mais significativos. E quando vamos ver as diferentes doenças, se as pessoas têm diabetes ou não têm diabetes, o risco de mortalidade aumenta 3 a 4 vezes em todas as doenças se as pessoas tiverem diabetes do que se as pessoas não tiverem diabetes. É também um problema não só de saúde pública, mas é um problema com um grande impacto no sistema de saúde. 15% do total dos internamentos são de pessoas com diabetes. 8% do total das consultas nos cuidados primários são consultas de diabetes. A diabetes implica uma demora média maior e a diabetes representa 10% da despesa em saúde. Tem aqui uma ideia dos internamentos por diabetes, dos diabéticos sem ser pela diabetes, como vê uma curva permanentemente em crescimento, embora muitos deles já só estejam um dia no hospital e, portanto, esta curva de baixo é só sem os chamados day cases e, portanto, é um número que tende a aplanar mais do que o internamento global. E os internamentos por diabetes estão a diminuir, passando de 12 mil em 2004 para 8.900, cerca de 9 mil em 2013. Portanto, estamos a tratar melhor os diabéticos, apesar deles estarem a aumentar e temos menos internamentos por diabetes. Reparem que a diabetes, que era a segunda causa de internamento habitual, transformou-se hoje em dia na quinta causa de internamento das pessoas com diabetes. Portanto, isto mostra um bom trabalho que está a ser feito, mas é este trabalho que temos que continuar a fazer. Mas se formos ver porque é que as pessoas com diabetes são internadas, encontramos em geral aqui o grande grupo que são as condições oftalmológicas. Isto são essencialmente as intervenções às cataratas. E isto são intervenções dos chamados day cases. Se retirarmos os day cases, e portanto que podemos ver aqui, o que é que encontramos como grupo principal? As alterações circulatórias periféricas. Ou seja, aqueles que realmente ocupam camas, aqueles que realmente estão internados nos hospitais relacionados com a diabetes, são 24%, e este número não tende a diminuir de maneira nenhuma, está a considerar-se aqui as alterações circulatórias periféricas. Este sistema de classificação
tem erros enormes. Não nos permite distinguir neuropatia de isquémia no pé diabético e, portanto, aparece sempre como uma alteração circulatória. Nós sabemos isso e, portanto, interpretaremos isso depois conforme necessitamos. E quando vamos ver isto por regiões, Norte, Centro, Lisboa, Val do Tejo, Alentejo e Algarve, podemos ver que passa no Algarve de 21% dos internados por diabetes são por alterações circulatórias periféricas, enquanto no Porto, no Norte, mais uma vez no Norte, só 9% são. E, claramente, isto são práticas diferentes, culturas diferentes e serviços prestados à população diferentes. Temos que os analisar, temos que ver os erros, porque não é possível termos uma discrepância destas, com o Alentejo com 18%, Lisboa 14%, o Centro 11%, como se houvesse um gradiente norte-sul, quanto mais para sul, piores teríamos. Portanto, não há razão nenhuma para isso, a não ser os cuidados de saúde que são prestados às pessoas. Aquilo que podemos ver é que não há, neste momento, diminuição dos dias de internamento por pé diabético nos hospitais. Eles continuam a manter-se à volta dos 2.000 dias ano e, portanto, claramente não temos serviços de apoio, não temos serviços de retaguarda, não temos serviços domiciliários, tudo aquilo que podia neste momento ajudar-nos. Não temos boa ligação, e o Sr. Enfermeiro irá falar a seguir, entre o hospital e os cuidados primários de saúde, em que necessitamos de claramente articular para podermos reduzir estes números. E as amputações, no seu total, parecia que havia uma tendência de diminuição, mas claramente não há, e nos últimos 3 anos continua-se a acentuar, nos últimos 2 anos a acentuar um crescimento. Mas atenção, que este crescimento já é devido a laranja têm as amputações minor e a vermelha as amputações major. Já houve aqui uma redução das amputações major e neste momento são as amputações minor que estão a aumentar. Isto pode ser um sinal de algum progresso, não é pouco, muito menor do que aquilo que gostaríamos, mas só o facto de podermos reduzir as amputações major já pode ser um sinal muito importante. E aqui temos também as diferenças entre as regiões. O número de internamentos pé-diabético por 100.000 habitantes é entre 15,5 e 31 no Algarve. E, portanto, claramente o Algarve deixa muito a desejar, tal e qual como o Alentejo, embora neste momento o esforço que está a ser feito no Alentejo é extremamente grande, o investimento que está a ser feito é extremamente grande e eu estou absolutamente convencido que vamos ver estes resultados em muito pouco tempo, porque este investimento na prevenção e no tratamento do pé diabético dá resultados a curto prazo. Não é a prevenção que só vamos ver resultados daqui a 20 ou 30 anos. Em 2, 3 anos nós vamos ver os resultados deste investimento que está a ser feito. E exatamente aqui tem também o número de amputações do Alentejo, que é o número mais elevado se pusermos relativamente à população. E quando se tenta dizer que é por causa da população mais envelhecida do Alentejo, não está absolutamente nada provado que isso seja. Portanto, são muitas vezes por práticas tidas, por não melhoria de cuidados, por chegar em situações atrasadas, e aqui o Alentejo tem claramente o problema da distância dos centros, da dispersão das populações, da falta de cuidados de proximidade, que são importantes. Então, e o que é que se passa nos cuidados primários de saúde? Como já tinha dito, cerca de 8% das consultas nos cuidados de saúde primários, neste momento, são consultas de diabetes. E temos as pessoas com diabetes cada vez melhor compensadas. Temos cerca de 50% já com uma hemoglobina A1C inferior a 6,5. Temos cerca de 70% com a hemoglobina inferior a 7 e só temos cerca de 20% com uma hemoglobina superior a 8. Portanto, podemos dedicar-nos mais atenção a este grupo, poderemos criar sistemas de relação com os hospitais para conseguirmos tratar melhor este grupo de 20% e continuarmos a aumentar claramente aqueles que têm melhor compensação. Se olharmos para a observação do pé, estes números aumentaram francamente, principalmente nas USFs. Já temos registro de observação do pé em 80%
enquanto dá uma média nacional de 62%. E comparem com a pressão arterial registada, números praticamente semelhantes. Ou seja, isto mostra bem o avanço que temos tido no cuidado em relação ao pé, que já temos quase tantas observações com o registro de observação do pé, como temos de tensão arterial, principalmente aqui, 80, 88, onde há o maior déficit é nas unidades de cuidados de saúde personalizados e, como sabem, aqui estão também as pessoas sem médico de família e, portanto, que nos dá mais dificuldades nestes registros. Quando vamos ver os utentes com registro de observação do pé, também temos diferenças entre as regiões. E eu chamo a atenção destas diferenças entre as regiões, porque temos que aprender uns com os outros, temos que ver onde estão as melhores experiências, as melhores práticas e irmos lá estudá-las e aplicá-las nos nossos lugares de trabalho. As USFs do Norte têm cerca de 87%, o Alentejo tem cerca de 60%. As unidades de cuidados de saúde personalizados no Algarve têm 30%, enquanto no Norte têm 52%. Portanto, isto permite-nos identificar claramente as nossas falhas, aquilo que podemos avançar, não no sentido de identificar o que temos mal, mas no sentido de podermos melhorar o que não estamos conseguir fazer. Mas mais do que a observação do pé, nós precisamos de observar o risco do pé. E, portanto, isto foi uma intervenção recente também, e tem aqui os dados já de 2014, peço desculpa. Do risco de ulceração do pé, e em que temos cerca de 450 mil registros, ou cerca mais de 50% das pessoas com diabetes nos cuidados primários já têm o risco de pé. Isto, mais uma vez, a ARS Norte tem 350 mil e a ARS de Lisboa 130 mil. Mais uma vez, o Norte vai à frente, mas isto terá que ser divulgado para podermos corrigir. E o que é que conseguimos ver desta observação do risco? Que a quantidade de pessoas que têm um risco médio ou alto anda entre 5% e 8%. Portanto, não é todos os diabéticos que estão com elevado risco. Aquilo que nós precisamos de identificar é exatamente estes 5% a 8% das pessoas com diabetes, porque são estas que têm que ser dirigidas para as consultas de pé e são estas que têm que ser dirigidas para as medidas de prevenção, quer para a ulceração, quer para proteção, para sapatos, para adaptação, para diminuição das pressões, para tudo aquilo que o nosso colega teve a mostrar ainda há pouco sobre qual é o estado da arte e as melhores práticas. E, portanto, vejam que, mais uma vez, é que os 8% é no Alentejo e, portanto, a razão principal onde temos que intervir é aqui, porque senão está aqui a nascer o problema que vamos encontrar depois nas amputações. Temos um déficit de registro, que é o déficit de registro das úlceras. Estima-se que 25% das pessoas com diabetes tenham condições favoráveis. Quantas úlceras há, não temos ainda este registro e, portanto, vamos criar uma modificação dos estadios. Estamos só à espera da reunião de abril agora do Grupo Europeu de Estudo do Pé Diabético para podermos modificar a classificação do registro e introduzirmos uma categoria 4 naquele registro, que é aqueles que têm úlcera, para podermos, claramente, como foi dito pelo meu colega que falou antes, a questão da úlcera é aquilo que é absolutamente determinante para as amputações. Portanto, tentando resumir, fatores que registaram evolução positiva, menos de 20 mil dias de internamento, redução da mortalidade, maior abrangência dos cuidados primários, 2/3 das pessoas controladas, aumentam os registros de observação do pé, mas há fatores que são negativos, aumenta a prevalência e incidência da diabetes, há registros que nos cuidados primários não estão a ter suficientemente impacto, o número de internamentos por pé registrou um acréscimo significativo e aumentou o número de amputações. E por isso nós precisamos de avançar em formas organizativas novas. Para isso foram criadas as unidades coordenadoras funcionais da diabetes para tentar
fazer estratégias comuns entre os hospitais e os cuidados primários, não vivermos de costas separadas, e este foi o primeiro encontro realizado em novembro passado, e no dia 21 de novembro deste ano será feito o próximo encontro. Estejam informados, ativem as unidades coordenadoras funcionais para poderem vir participar nesta situação. Nós temos que avançar claramente na área da prevenção, por isso vai ser lançado o programa Portugal Sem Diabetes, com a Fundação Calouste Gulbenkian, a Associação Nacional dos Municípios e a APDP, com o patrocínio da Sociedade de Diabetologia e do Programa Nacional da Diabetes, que é exatamente para tentarmos avançar mais na identificação precoce das pessoas em risco com diabetes e tentarmos diminuir a progressão da diabetes. Provavelmente vamos avançar para formas terapêuticas para esta população, ainda antes de terem diabetes, porque temos que ser mais eficazes neste tratamento, e isto está já em discussão neste momento na Direção-Geral de Saúde. Mas temos que desenvolver a prevenção do pé diabético, terá que criar uma via verde do pé diabético, sem a qual, sem equipas específicas nos hospitais para o pé diabético, sem equipas que sejam capazes de receber diretamente pela urgência a situação dos pés e que tenham as mesmas práticas nos hospitais, dificilmente nós poderemos avançar mais nessa situação. Mas precisamos muito de educação. Educação para prevenir a diabetes. Educação para tratar melhor a diabetes, educação para tratar e prevenir as complicações, é sempre, e aqui os enfermeiros são absolutamente fundamentais. Neste momento a Ordem dos Enfermeiros está a discutir um protocolo com a APDP para proporem à Direção-Geral de Saúde, mas é necessário mais enfermeiros nos cuidados primários, é preciso um reforço de gente dedicada e que goste desta área das feridas e do pé, para podermos ter planos de ação locais, podermos melhorar aquilo que fazemos em cada sítio, avaliarmos aquilo que fazemos em cada sítio, porque claramente a diabetes é uma das doenças com mais custos neste país, e sempre que falamos de custos, temos que perceber que estes custos vêm exatamente, principalmente das complicações da diabetes, o dobro daquilo que se gasta em medicamentos, e todos sabemos que em relação ao pé, o aumento dos custos são menores quando estamos a identificar as pessoas de alto risco, e à medida que as complicações do pé avançam, assim avançarão os custos. Se queremos diminuir este avanço dos custos, temos que continuar a investir nesta prevenção. É para isto que é necessário reforçar o empenho de todos, é para isto que eu agradeço mais uma vez ter estado aqui e poder vir desafiá-los todos para este grande projeto que é diminuir as amputações em Portugal. Muito obrigado pela vossa atenção.